Você já parou para pensar qual é a importância que tem o desenho da sua organização? Eu que estava sempre acostumado a falar um pouco sobre design organizacional através de um organograma, que a gente colocava as pessoas e as áreas, mas recentemente, né, um desafio que eu tive, essa representação ela veio no formato um pouco diferente, no formato de ondas. Bom, então, para ficar mais claro isso que eu estou dizendo, eu vou mostrar essa representação, né, e convido você a refletir um pouco sobre como a sua organização se encaixa nesse modelo e você conseguir entender um pouco mais as oportunidades que você vai encontrar de observar isso na prática. Né? Então, a primeira onda que tem, ela é a onda central, onde tem ali os founders, CEOs, os C-levels, né, investidores, conselheiros, e essas pessoas, junto com elas, o que elas definem de mais importante dentro desse processo é o planejamento estratégico, que vai ser, e por isso que ele está no centro, porque é a partir disso que se desenvolve todas as outras ondas. Tá? Então, por isso que ela está no centro. A segunda onda, ela é composta pelas áreas que dão suporte para que o negócio ele aconteça, que eu chamo de back-office. Então, tem ali o RH, financeiro, né, o jurídico. Então, essas áreas que são áreas que dão suporte para o negócio. Na onda de fora, né, a terceira onda, é toda a tecnologia que envolve o seu negócio. Então, vai desde o sistema de escritório, né, que pode ser o Office da Microsoft ou do Google, que você escolhe como modelo aí do seu negócio, mas vem também o RP, o CRM, né, o sistema de folha, o sistema de RH, né, o HSM, que fala sobre desenvolvimento. Então, tudo que envolve sistema, né, toda essa tecnologia, também os periféricos, computador, telefonia, internet, então tudo isso que envolve tecnologia para o seu negócio. E aí a outra onda, a quarta onda, que nem existia na representação que eu inicialmente, né, tive contato, mas que eu acho super importante, e aí talvez esteja o X da comunicação, que é toda a metodologia e processos que envolve o seu negócio. Existem empresas que são startups que têm como cultura deixar tudo muito livre. Mas eu aprendi, principalmente lá no iFood, que a gente precisa de tempos em tempos olhar para essa estrutura e entender o que continua livre, que precisa continuar livre para que você, né, não atrapalhe o desenvolvimento, a inovação e a criatividade, o que precisa ter métodos que continua sendo livre no formato da ferramenta, mas que tenha uma estrutura definida para que você continue avançando e o que precisa criar processos, ou seja, que impacta ali uma regulamentação, como por exemplo processos contábeis, financeiros. Então, definir métodos e processos daquilo que de fato precisa ter métodos e processos, como por exemplo resolver problemas. Você pode definir uma estrutura, por mais que as ferramentas elas sejam ali mais livres, né, de como você encontrou a causa raiz, de como que você faz um plano de ação, né, mas o método ele precisa existir. E os processos, como eu já disse, ali estão relacionados a processos de folha, processos de gestão de pessoas, processos financeiros, processos contábeis. Né? Então, quais métodos e processos são importantes? E por que isso é importante? Porque quando você define um método, por exemplo, esse que eu dei de resolução de problemas, você alinha a maneira como as pessoas elas se comunicam. Porque tendo ali a estrutura já definida, fica mais fácil de saber sobre o que está falando. Por mais que use uma ferramenta diferente uma da outra, o resultado que se espera chegar é o mesmo. Então a comunicação ela acaba fluindo de uma maneira mais rápida. Né? Por fora, a gente começa a entrar nas áreas de comercial e operações, né? Então, a área de vendas, a área de atendimento de onboarding dos clientes, a área de atendimento contínuo, dependendo do seu negócio, se tiver ali cobrança, ou se é uma fábrica, então a operação de fábrica acaba sendo core, né? Então, dependendo do seu negócio, essas áreas que são as áreas que estão mais em contato com o cliente, ou que entregam o produto. E aí depois, na outra onda, a gente tem todos os segmentos que a sua empresa ela atua, né? E por fora, que aí já é uma a zona mais expandida, conectando esses segmentos com os clientes que você tem. Então essa estrutura ela é super importante, porque ela te dá uma visão muito clara sobre esse centro do processo, como que ele vai se desenrolando até a estratégia chegar no seu cliente. Então, e aí? O que você pode refletir a respeito disso? Como que isso pode impactar e te ajudar a entender sobre as coisas que estão acontecendo dentro da sua empresa. Pensa nisso.